OAB Nacional está no ar. Conselho Federal da OAB quer garantir que o STJ cumpra preceito constitucional no preenchimento de vaga daquele tribunal destinada à advocacia, no chamado Quinto Constitucional. No último dia 12, a ordem ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar contra possível ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação quer assegurar que o presidente Lula se abstenha de indicar a aprovação do Senado e também de nomear os candidatos a cargos de ministro do STJ em vagas destinadas à advocacia. Os detalhes do mandado de segurança e a posição da OAB em relação ao assunto você confere agora, nessa entrevista da repórter Lívia Baral com o advogado André Regis Carvalho, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, que também assinou o mandado de segurança. Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com André Regis. Ele é conselheiro federal por Pernambuco e membro da Comissão de Estudos Constitucionais. Bom, doutor André, os nossos telespectadores já vêm acompanhando esse caso da lista sêxtupla, né? O STJ decidiu por não votar na lista enviada pela OAB. Ao que o senhor atribui essa decisão do STJ em não aceitar a lista da OAB, já que fere os preceitos constitucionais? Bem, a justificativa do STJ é em virtude de um impedimento do seu regimento interno, na medida em que eles tentaram escolher os nomes indicados pela OAB, mas por um motivo técnico, vamos colocar assim, eles não seguiram no processo de escolha. E eu vou explicar como se deu isso. Inicialmente é importante frisar que o processo de escolha dos oriundos da advocacia, dos egressos da advocacia, ele se dá num primeiro momento onde o Conselho Federal escolhe 6 nomes, 6 advogados com notável saber jurídico e também com reputação ilibada. Essa lista é encaminhada ao STJ, o STJ ele reduz a tríplice e encaminha ao presidente para que o presidente escolha um. O STJ argumenta de que nenhum dos candidatos atingiu o número mínimo para figurar na lista tríplice. Ora, isso é um entendimento equivocado do STJ de ter interpretado o seu regimento dessa forma, porque ele não pode deixar de escolher. É uma obrigação determinada pela Constituição. E a grande repercussão de tudo isso é que há um grande prejuízo para a advocacia, na medida em que o seu indicado ele não será efetivado. Sendo mais específico, aonde está a ilegalidade apresentada pelo STJ para não querer votar na lista da OAB? Bem, a ilegalidade é que ele está descumprindo um preceito fundamental. Aliás, é um preceito constitucional. A Constituição determina que é sua obrigação. Ele não pode se eximir. Então é muito mais do que uma simples ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. O STJ está ferindo a própria Constituição. Existe a possibilidade de o presidente Lula indicar uma outra lista? O que vai acontecer nesse caso? Bem, de fato esse risco existe. Não vamos dizer risco, mas essa possibilidade ela é muito forte. Porque o STJ ele está em processo de escolha de lista dos integrantes oriundos da magistratura e também do Ministério Público. Porque o STJ ele é composto por 1/3 de egressos da magistratura estadual, 1/3 egresso da magistratura federal e 1/3 dividido entre advogados e membros do Ministério Público. O que acontece é que a primeira lista era da advocacia e ela não foi considerada, e posteriormente vieram listas do Ministério Público e também da magistratura estadual. O presidente da República, as listas chegando para ele, é obrigação dele escolher, na medida em que o problema não é gerado por ele. Ele não pode simplesmente interromper o processo de escolha em virtude do impasse entre a OAB e o STJ. Um impasse desnecessário, um impasse absolutamente não antecipado, gerado por essa atitude equivocada do STJ. O que o senhor achou da decisão da OAB em entrar com um mandado de segurança no STF?